Senhor, nós te louvamos. Senhor, tudo é teu. É o Senhor que fala na boca do homem. Dai-nos sabedoria. Que a palavra dessa noite seja cisa, concisa e precisa. E que milagres nessa noite sejam desatados, destravados, ativados. E que o Senhor, ó Deus, seja o centro do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa vida. Senhor, eu te louvo pelas alianças, amizades de anos, por cada vida que está aqui, por cada pessoa persistente, perseverante, por aqueles que estão chegando agora. Deus, eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, por viver o reino. Te agradeço por nos tirar da religião do Egito e nos trazer, ó Deus, para a graça maravilhosa do Senhor, por firmar os nossos pés na rocha que é Cristo. Leva-nos a um lugar de cura nessa noite. Leva-nos a um lugar de libertação nessa noite, de transformação, que a tua palavra nos encontre e que nós possamos fazer a tua vontade aqui, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por essa casa, pelo pastor e a pastora dessa casa, pelos obreiros dessa casa. E eu sei, Senhor, que Lagoa da Prata te pertence. Assim, Senhor, eu entrego a minha vida. Não me permita te atrapalhar, mas que eu possa ser apenas o cano ligado na caixa d'água do céu, que vem regar o coração do teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? A paz do Senhor, irmãos, podeis assentar. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de ter passado essa tarde com meu amigo de coração, pastor Henrique. Louvar a Deus pela vida da Marina, dos meninos, da igreja, dos voluntários. Agradecer a Deus pela vida do Reinaldo. Reinaldo, Sandra, Loren. Minha família, né? Eu não gosto muito de falar que nós é parente, não. Nós é família. Amém? É diferente. Amém? Eu amo vocês. Eu me sinto honrado de vocês estarem aqui hoje. Amém? Amém? Vocês são preciosos. Louvado seja Deus. E quando o Henrique me falou que hoje era o primeiro dia, hoje nessa semana, de falar de milagre, irmão, eu sou uma pessoa que eu gosto demais de falar de milagre, irmão. Sabe por quê? Porque eu sou um milagre, né? E quem é milagre, irmãos, quer falar de milagre. Eu fico grato a Deus por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Minha vida é um milagre, né? Minha família é um milagre. Tudo na minha vida é um milagre. Tem tantas coisas que o Senhor já fez na minha vida. E eu creio. Um dia eu fui ministrar no colégio diocesano, lá em Uberaba. Colégio diocesano, irmãos, para quem não sabe, é um colégio católico. 100% católico. E eu fui convidado para uma conferência lá sobre fé, religião, organizada aí pela Secretaria de Educação, e lá foi convidado vários líderes religiosos de várias frentes, de várias crenças. E o tema que tocou para mim foi exatamente fé. E naquele dia eu fui criado em Uberaba, irmãos. Nós fomos para Uberaba, eu tinha 7 anos de idade e fiquei lá até os 20. Então, fui criado lá. E eu estava falando sobre fé para 300 professoras de ensino religioso. Professoras e professores. E quando estava na minha fala, eu falando, né, de Hebreus 11, do firme fundamento,
daquilo que se espera, né? Não vê, mas espera. Expectativa. Que a fé, né, o milagre nasce numa expectativa. Você nunca vai viver um milagre se você não tiver uma expectativa de milagre. Então, primeiro cria-se a expectativa, depois você vive o milagre. E eu falando sobre isso, e aí havia um período assim que era para responder perguntas, né? E uma professora perguntou se eu acreditava mesmo em milagre, da onde vinha a minha fé. E eu disse para ela que a fé nasceu daquilo que Deus fez na minha vida. E contei um pouco da minha história. E ela falou assim: mas a senhora acredita mesmo que uma baleia engoliu um homem? Eu falei: minha filha, eu tenho tanta fé que se a Bíblia falasse que o homem engoliu a baleia, eu acreditava. Isso é fácil demais acreditar nisso. Eu sou um milagre. E contei um pouco da minha história e de repente uma mulher lá atrás levantou a mão assim. Eu falei: pois não. Ela falou: o senhor não lembra de mim não? Ela foi minha professora na 5ª série. E ela falou: estou vendo um milagre, porque eu achei que você ia virar bandido. Para mim você estava morto. Eu fui professora dele. E se Deus não entrasse na vida desse rapaz aí... Então, irmãos, quando a gente é um milagre, tudo fica fácil. Amém? Sabe por quê? Porque Deus faz de todo milagre um portal de milagre na vida de outras pessoas. Então pode ter certeza de uma coisa: se Deus fizer um milagre na sua vida, esse milagre vai ser uma porta de entrada para Deus fazer milagre na vida de outras pessoas. Amém? Então eu queria que vocês fossem comigo nessa noite. Essa madrugada eu tenho o Senhor me levou para um lugar de oração há algum tempo. E às 3 horas da manhã o Senhor me chama todos os dias. E aconteceu algo muito interessante há um tempo desse para trás. Eu até compartilhei. E a Sandra recebe minhas mensagens nas madrugadas e sabe o que eu estou falando e testemunho do que eu vou dizer. E é assim, irmãos, eu não ponho relógio de despertar, o Senhor me chama. O dia que eu não acordo, eu entendi que o Senhor disse assim: hoje você pode descansar. E um dia desse para trás, está com uns 2 meses mais ou menos, eu escutei o Senhor me chamando, dizendo: Emerson, levanta. E eu acordei assim, fiquei olhando para o teto, eram as 2h45 da manhã, e o Senhor disse assim: Emerson, estou te esperando. E eu levantei rapidinho, né? E corri lá para a sala, para o lugar. Quando eu cheguei, irmãos, havia uma presença de Deus naquele lugar, e eu já comecei a chorar. Comecei a chorar, dobrei meus joelhos e chorava: Senhor, eu sinto a tua presença. Eu dei um escândalo assim, que a minha mulher acordou, foi lá e falou: eu te assustei. Falei: nossa, o Senhor está aqui. E aí o Senhor começou a me fazer algumas perguntas. Ele disse assim comigo: Emerson, tem alguma coisa que você queira me falar que eu não saiba? Eu disse: não, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Aí ele me fez a segunda pergunta. Ele disse: Emerson, tem alguma coisa que eu queira te falar que você não saiba? Eu falei: tudo. Ele falou: esse é o problema da minha igreja. A minha igreja não ora para me ouvir. A minha igreja ora para falar comigo coisas que eu já sei. E a vitória da igreja não está naquilo que eles falam comigo, mas está naquilo que eu falo com eles. Fala para a minha igreja para não vir para a minha presença como quem vai com uma lista de supermercado fazer compra, mas para vir apenas para me ouvir. Porque se eles vierem para me ouvir, o que está escrito em Jeremias 33:3 vai se cumprir: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. E eu tenho vivido isso na minha vida. E o Senhor tem falado, e as palavras que eu tenho pregado, irmãos, elas têm vindo nas madrugadas. E essa é uma delas. Amém? Eu gostaria nessa noite
de trazer uma palavra ao seu coração sobre atitudes que provocam milagres. Atitudes que ativam, porque o milagre ele já existe. Só precisa ser ativado. Amém? Está ali em stand-by. O seu milagre está ali. Irmãos, o seu milagre Deus não vai fazer, já está pronto. Amém? Já está pronto. A gente às vezes pensa assim, não, né? Porque igual quando chega uma visita sem avisar na nossa casa, não, vou correr aqui, vou preparar alguma coisa. Deus nunca é pego de surpresa, irmãos. Aquilo que você precisa está pronto, só está esperando você ativá-lo. Amém? Para que você creia, porque a Bíblia diz assim, que Deus, Ele traz à existência as coisas que não são, como se elas já fossem, ou já existissem. Você crê nisso aqui nessa noite? Amém? Eu creio que quem vem aqui hoje, vem porque acredita em milagre. Amém? Então eu quero trazer essa palavra, sabe por quê, irmãos? Porque eu não acredito numa fé passiva. Amém? Fé passiva não produz nada. Eu estava dizendo ontem lá na nossa casa, que uma fé sem atitude, uma fé que não te leva a se mover, uma fé que não te leva a agir, é uma fé falsa, é uma fé rasa, é uma fé desnecessária. Porque uma fé verdadeira, ela é ativa. Ela te leva a caminhar, ela te leva a agir, ela te leva a sair do lugar de conforto. Amém? A fé, ela te leva a se levantar de manhã e leva você a ir atrás daquilo que o seu coração deseja. Amém? E eu posso dizer uma coisa para você: Deus, Ele faz em você, Ele faz através de você, e Ele faz apesar de você, porque Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Então, deixa eu te falar uma coisa, uma fé verdadeira, ela nos impulsiona a agir, e o milagre acontece quando nós unimos a nossa fé à atitude. Amém? Irmão, você pegar uma semente, ficar olhando para ela, aquela semente pode vir ser uma grande árvore e produzir muitos frutos, sim ou não? Mas adianta você ficar olhando para ela e saber disso, se você não plantá-la? Não adianta eu acreditar, se eu não agir baseado naquilo que eu acredito. Amém, pessoal? Precisamos plantar. Eu estava vendo o pastor Henrique falar de generosidade. Todo mundo acredita. Mas deixa eu te falar uma coisa que Deus falou comigo essa semana. Aquilo que sai da sua carteira, se não passar pelo seu coração, não adianta de nada. Tudo aquilo que você faz para Deus, seja oferta, seja coisa material, seja o servir no voluntariado, seja, irmão, qualquer coisa, tem que passar pelo seu coração. Tem que ser batizado no coração. O coração é o batistério do meu servir. Então nós precisamos viver isso na nossa vida. E como diz os meus amigos da Assembleia de Deus, para não ficar só nas minhas palavras, Mateus capítulo 14, versículo 27, não sei se vai projetar aqui, mas se projetar, diz assim, olha: imediatamente, porém, Jesus lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 28. Então Pedro disse: és tu? Manda-me ir ter ao teu encontro sobre as águas. 29. Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Irmãos, tudo que eu falei até aqui se resume nesses 3 versículos: fé, atitude. Amém? Deixa eu
falar com você aqui. Sabe, existem verdades espirituais. E eu quero começar aqui te dizendo uma verdade espiritual. Deus se move com aqueles que se movem com Ele. Deus não move na vida de quem não se move. Jesus disse assim: aquele que quer que o Filho do Homem faça, faça primeiro. E você já notou que tudo na Bíblia, todas as bênçãos da Bíblia, tem uma exigência, uma parceria. Chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. É uma parceria. Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que recebemos de Deus sem merecer é a salvação. O resto você vai ter que pagar um preço. Deixa eu te falar. A graça é de graça, mas o milagre vai custar a sua vida. Vai custar seu tempo, vai custar sua oração, vai custar sua renúncia. Estão entendendo, sim ou não, pessoal? Vai custar. Porque a gente acha que porque a salvação é de graça, as bênçãos de Deus também é de graça. Não é. Não é. Quando eu leio Deuteronômio 28, pessoal, eu entendo isso claramente. Porque a palavra do Senhor Deus diz assim: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar os seus mandamentos, que hoje eu, o Senhor teu Deus, te ordeno, aí então todas as bênçãos, todos os milagres virão sobre ti e te alcançarão. Deixa eu te falar uma coisa: existem condições estipuladas por Deus para que você viva uma vida de milagre. E nós precisamos atentar para essas condições. Então eu quero te dar aqui uma direção para que você possa ativar milagre na sua vida. Eu não vou nem perguntar quem precisa de milagre, porque a começar de mim, todos nós precisamos de milagre. E você já sabendo que o seu milagre está desativado, mas já existe, então agora eu quero te orientar como homem de Deus, como ativar o seu milagre. Amém? Vamos lá? Primeiro, quer ativar o seu milagre? Aprenda a ouvir a voz de Jesus e não a voz do seu medo. O medo não tem deixado você sair do lugar que você precisa sair. O medo não está deixando você sair de lugares que você já deveria ter saído. Aprenda a ouvir a voz de Jesus. Naquele barco, os discípulos estavam ali, lutando contra uma tempestade, usando todos os seus recursos humanos, todos os seus conhecimentos, porque a maioria deles ali eram pescadores. Eles entendiam. Só que aquela tempestade, irmãos, não era uma tempestade natural, era uma tempestade espiritual, era maligna. E Jesus vem caminhando sobre as águas, e o medo o cega. Alguns até gritam que era fantasma, né? E hoje nós temos alguns crentes aí que acreditam em horóscopo, que acreditam em, né? Anda com o pé de coelho na carteira. Irmão, se pé de coelho desse sorte, tinha dado sorte para o coelho que perdeu o pé. Não deu sorte para o coelho, vai dar para você? E tem gente assim, irmão. Tem gente que ainda vê um chinelo virado, corre lá e fala: minha mãe vai morrer, e desvira o chinelo. E crente, irmão. E
E eles acham que é fantasma. E Jesus tem que gritar e bradar do meio da tempestade, dizer: não temais, sou eu. E aí Pedro toma a frente e disse: é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus diz: vem. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nesse contexto aqui, o que representa o barco? Nesse contexto, representa as estruturas a qual você coloca a sua confiança. Tem pessoas que colocam na estrutura da empresa, do trabalho. Só que você já notou que tem determinados barcos que Jesus te manda entrar e tem outros que Ele te manda sair? Nesse barco, a segurança daqueles 12 homens estava naquela estrutura. Só que posso te dar uma palavra? A verdadeira segurança está em estar perto de Jesus. E Jesus diz para ele: vem. E Pedro, ele dá crédito à voz de Jesus. Ele estava com medo. Mas ele, escolher entre servir ao medo e servir à voz, ele resolveu andar de acordo com o que Jesus estava dizendo. Ei, escuta aqui, quantas palavras Jesus já te deu e você não deu uma resposta até hoje? O que muda a nossa vida não é aquilo que Jesus fala conosco. O que muda a nossa vida é a resposta que damos àquilo que ouvimos de Jesus. Aí você está assim: Deus, fala comigo. Ele está assim: para quê? Estou falando tanto tempo, você não faz nada. Dê resposta primeiro àquilo que você já ouviu, e aí depois a gente fala outras coisas. Quantas palavras? Para que você quer uma palavra? Mais uma? Mais uma? Se você sai daqui e não põe em prática, quando Jesus chega e fala dos 2 fundamentos, irmãos. Jesus fala da casa na rocha, da casa na areia. Todos aqui conhecem, porque eu sei que vocês leem muito. Dá a impressão que Jesus está falando de 2 lugares, mas você sabia que ele está falando do mesmo lugar? Só que a casa na areia fala de construção rasa, casa na rocha fala de construção profunda. O que segura a sua vida é a profundidade da onde você edifica os seus sonhos. Qual é a profundidade da sua fé? É a profundidade da sua fé que vai fazer você permanecer de pé quando os ventos vierem, quando a tempestade vier, quando a luta vier. É a profundidade e não a altura que vai te sustentar. Nós precisamos aprender a dar crédito na palavra de Jesus. Agora, vamos ouvir o medo. E a Bíblia diz: se está tendo medo é porque não está tendo o amor de Deus. Porque a Bíblia diz que no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Entendeu, sim ou não? Então, o incrédulo, ele vê uma dificuldade em cada oportunidade. Mas quem tem fé vê uma oportunidade em cada dificuldade. Depende da sua visão. Nós precisamos crer. Deixa eu te falar uma coisa. A fé nos faz andar sobre as águas. Amém? Deixa eu te falar. A fé que nos dá vitória é a fé que não ouve a voz da incredulidade, mas ouve a voz de Jesus. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Ouça a voz de Jesus e não a voz do medo. Segundo, para que você possa ativar milagres na sua vida, na sua família, obedeça e caminhe na palavra de Deus. Irmãos, eu não acredito que Pedro tenha andado sobre a água. Eu acredito que Pedro andou sobre a palavra que Jesus liberou.
Eu acredito que quando Jesus libera uma palavra e diz vem, um tapete invisível é colocado até Pedro. E Pedro anda sobre a palavra. Porque Pedro tinha entendimento da palavra. Tanto que quando ele havia trabalhado a noite toda e não havia apanhado nada, Jesus entra no barco, Jesus fala, e Jesus diz, lança a tua rede para a direita. E Pedro diz o quê? Havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada. Mas segundo a tua palavra, eu lançarei a minha rede. Segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Ei, aprenda a obedecer e caminhar na palavra. Eu só vou se eu tiver uma palavra. Eu só entro se eu tiver uma palavra. Eu só aceito se eu tiver uma palavra. Porque se você tiver uma palavra, essa palavra vai provocar milagre na sua vida. Essa palavra vai te levar a um lugar extraordinário. Então, Pedro, ele desce do barco. Quando Pedro desce do barco, ele começa a andar na palavra. Ele começa a caminhar na palavra. Deixa eu te falar, se Jesus não te deu uma palavra, não se mova. Mas se Ele te deu uma palavra, não demore a se mover. Por que você ainda está parado? Ele já te disse vá, Ele já te disse faça, Ele já te disse eu estou contigo. Do que mais que você precisa? Você já tem tudo, você tem uma palavra. Está esperando o quê? Está esperando igual no tanque de Betesda, o outro entrar na sua frente? A água está sendo agitada nessa noite, é noite de milagre. O anjo desceu na água, a água está agitada. Deus te deu uma palavra, então vá, antes que alguém entre na sua frente. Vá. Senhor, meu Deus. Anota aí, ó. Fé sem atitude é apenas uma intenção. E o céu não responde a intenções. O céu responde a ações. Haja. Haja. Trabalhe. Faça. Faça. Quem precisa de um milagre precisa se mover. Precisa se mover. Pedro, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra liberada por Jesus. Eu lembro do Salmo 119, versículo 105, sabe? Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para os nossos caminhos. Você crê nisso? Você crê nisso? Agora vem a parte mais difícil para nós irmos para o final aqui. Vocês quase me convenceram. Ó, passou por um pouquinho disso. Quase. Mas eu quero orar por milagre. Então nós aprendemos aqui já que se eu quero ativar o milagre, eu tenho que ouvir a voz de Jesus e não a voz do medo. Se eu quero viver uma vida de milagre, eu quero ativar um milagre, eu aprendi aqui então nessa noite que eu preciso caminhar, obedecer e caminhar na palavra. Agora vem a parte mais difícil. Se eu quero ativar milagre, eu tenho que ser perseverante e manter o foco em Jesus. O diabo, quando ele quer derrubar, ele chama atenção para ele. Você deixou de olhar para Jesus e olhou para o diabo, você cai. Deixou de olhar para Jesus e começa a olhar para o defeito do irmão, você cai. Mantenha o seu foco em Jesus. É o que Paulo diz, olhando firmemente
para o Senhor, autor e consumador da minha fé, deixando as coisas que atrás ficam, eu corro a carreira que me está proposta, olhando para o alvo. Olha o que diz aqui Mateus 14:30. Mas Pedro, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Sentindo o vento forte. Isso aqui é muito forte, irmãos. Deixa eu te falar. Milagres não são eventos isolados. Milagre é uma história que você vai construindo. Amém? Imagina se Pedro consegue chegar até Jesus. Ele começou a construir, mas aí o vento forte veio. Amém? Deixa eu te falar, não existe milagre onde não tem esforço e perseverança. Você precisa se esforçar, você precisa perseverar, você precisa ousar andar. Os ventos laterais, eles sempre vão vir. O vento lateral da dívida, o vento lateral da ofensa, o vento lateral da enfermidade. O vento forte vai vir. O desafio aqui é você continuar olhando para Jesus, apesar disso, apesar da luta, apesar das afrontas, apesar do desânimo, apesar das guerras, você continuar olhando para Jesus. Tudo que Satanás quer é tirar o foco, é que você pare de olhar para Jesus, é que você perca a referência. Satanás quer que você perca a referência. Ele quer que você deixe de olhar para Deus e passe a olhar para você mesmo, para as suas limitações, para os seus fracassos, para o seu desânimo, olhar para a sua volta, olhar para as suas dificuldades. É um grande desafio. Quer viver milagre? Quer ativar milagre? Não perca o foco. Persevere. Não desanime. Não desanime. Eu estava ministrando essa semana. O maior problema que a igreja está enfrentando é a falta de persistência. É a inconstância. A inconstância. As pessoas não estão conseguindo terminar o que começam. Não conseguem terminar. Começam, para começar uma beleza. Deixa eu te dar uma palavra. Para Deus, vencedor não é quem chega primeiro. No mundo espiritual, vencedor é quem não desiste. Está entendendo? Não é sobre prioridade, eu cheguei primeiro. Não, eu não desisti. Eu vou continuar. Apesar de, eu vou continuar. Eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar andando na presença de Deus. Eu vou continuar fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Não importa o vento, não importa a tempestade. Eu vou continuar caminhando na presença de Deus. E tem outra: se o mar não se abrir, eu vou andar por cima das águas, mas eu não paro, eu não retrocedo, eu não volto para trás, porque eu sei quem eu era, eu sei aonde eu estava, eu sei aonde eu estou, e eu sei aonde eu quero chegar. Meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se nós nos posicionarmos, os milagres vão acontecer. Eu creio que o nosso Deus pode. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, sonhamos e esperamos.
Então não perca o foco. Porque se você tira os olhos de Jesus, você afunda. Você afunda na depressão. Você afunda na ansiedade. Você afunda nas dívidas. Você afunda na frieza. Você afunda na derrota. Mas eu quero que você saiba que se você continuar olhando para Jesus, você vai vencer as ventanias dessa vida. Você vai vencer as tempestades dessa vida. E você vai viver uma vida vitoriosa. Então pega isso no seu espírito nessa noite. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Em nome de Jesus. Para encerrar. Não, agora é de verdade, irmão. Eu vi um pregador que falou: nunca acredito num pastor que diz assim, agora é para terminar. Não, agora vamos encerrar mesmo. Quando você vê o ministério do louvor subindo no altar assim, é que vai encerrar mesmo. Vocês têm fé, hein? Diga para a pessoa que está do seu lado: quer ativar o seu milagre nessa noite? Pare de dar desculpa e comece a dar respostas. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Se você quiser viver uma vida de milagre, para de dar desculpa. Comece a dar respostas. Comece a responder. Sabe por quê? O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue é o Jesus que está aqui nessa noite. O Jesus que ressuscitou Lázaro está aqui nessa noite. O Jesus que multiplicou os 5 pães e os 2 peixes está aqui nessa noite. E eu creio em milagre, irmão. Eu creio em milagre. Esses tempos atrás, não sei se o Henrique lembra, eu quebrei minha perna andando assim na calçada. Havia uma rampa assim, escorreguei, quebrei a perna. Fui para o médico, engessou minha perna. Aquilo me deu uma gastura, irmãos, uma ansiedade. 3 dias depois eu lá em casa arranquei o gesso. Aí coloquei uma botinha. Eu lembro que eu fui pregar lá em Arcos, a perna quebrada, sentado, preguei sentado. Lembra disso, Henrique? Preguei sentado, a perna quebrada. Só que a dor começou a ficar intensa e os analgésicos não tiravam mais a dor. Aí eu falei: nossa, e agora como é que eu volto naquele médico? Ele vai acabar comigo. Você quer saber do negócio? Eu vou no outro ortopedista, em outra cidade. E vou ficar caladinho. Se ele não me perguntar que dia que foi, aí, né? Tá tudo certo. E eu fui. Cheguei lá. Ele: o que aconteceu? Eu falei: escorreguei, caí, doutor. Quebrei a perna, que tá doendo. Ele: vamos tirar uma radiografia. E ele não me perguntou que dia que foi. Eu falei: glória a Deus. Eu não sabia que médico tinha dom de revelação. Tirou a radiografia lá na mesma hora no hospital. Aí ele me chamou lá de novo. Ele perguntou assim: quantos aninhos o senhor tem? Aí o tom dele eu já sabia, fui descoberto. Se fosse na Deus e Amor, eu falava: fui revelado. Eu falei: 48. Ele falou: parece que tem 8. Porque essa fratura aqui já não é de agora. O que aconteceu? Contei para ele. Ele falou: pois é.
a sua impaciência vai prolongar o seu sofrimento, porque agora nós vamos ter que fazer uma cirurgia. E as pontas dos ossos cauterizaram, e ele não cola. Vou ter que abrir, raspar eles, travar, colocar pino. E outra coisa, não faz de graça. 16 mil reais. E eu saí de lá numa derrota. Sabe aonde essa derrota me levou? A um lugar de arrependimento. E eu vinha no carro dizendo assim: Deus, eu tenho que ser exemplo, eu não podia ter feito isso. Como que eu vou chegar agora para alguém e falar: tenha paciência, faz o tratamento? Como? E comecei a falar com Deus. Comecei a falar com o Senhor. 2 dias depois, o meu filho, que mora em Catalão, Pedro, foi para Campos Altos, porque eles iam gravar um DVD. Ia gravar lá na igreja cristã Recomeçar, em Contagem. Estou gastando esse tempo aqui para contar isso, porque o Espírito Santo de Deus me incomodou no começo, eu disse que não, e agora ele falou comigo: se você não falar, nós dois vamos ter uma conversa. E eu não quero ter uma conversa nesse tom com o Senhor, que eu ainda tenho 120 quilômetros para ir para casa, né? E aí, meu filho falou: pai, eu sei que o senhor está com a perna doendo, mas vamos lá conosco, o pastor Ronaldo é muito seu amigo, e ele está emprestando a estrutura para nós, vamos conosco, e tal. E nós estávamos na mesa antes disso, conversando, eu, Pedro, e falando de neto, né, Sandra? O assunto nosso lá é assim: toda vez que eu peço o meu filho para arrumar um filho, ele vai lá e compra um gato, um cachorro. Eu falei: não, pelo amor de Deus, 8 anos de casado. E aí a Angélica falou assim: eu agora? Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E o Pedro: não, eu, beleza. E aí entramos no assunto de ir, eu falei: então vamos. Enchi a cara de analgésico, irmão. E entramos no carro e fomos para Contagem. Chegamos lá e eu sentei e fiquei esperando eles olhar toda a estrutura onde ia fazer o DVD. A equipe estava lá, organizando, planejando. Na hora de ir embora, o pastor Ronaldo chegou e falou: apóstolo Emerson, o senhor não quer ficar aqui à noite, não? Nós vamos receber hoje o profeta Vitor Hugo, lá do Chile. E eu falei: eu não contei o que estava acontecendo. E eu não pus a bota, porque eu enchi a cara de analgésico, mas eu não estava andando. Eu falei: olha, tal. Aí o Pedro chegou em mim, meu filho, e falou assim: pai, vamos ficar para honrar ele, porque ele pediu para o senhor ficar, vamos ficar. Eu também estava querendo ir embora, mas vamos ficar, né? E aí, falei: então tá, vamos ficar. E chegou a noite, umas 5.000 pessoas mais ou menos no culto. E eu já conheci o Vitor Hugo de ouvir falar, mas nunca tinha visto. E Deus começou a usar aquele homem numa palavra profética, irmãos. Depois eu vou compartilhar o vídeo com o Henrique manda para vocês, pode ser, Henrique? Não que eu precise provar o que eu estou falando, mas é para edificação da fé, amém? E aí, o culto começou, e aquela palavra poderosa, irmãos. De repente ele desce do altar e aponta o dedo para mim e diz: você, vem aqui. E eu falei: ah, Senhor. E eu lembro que eu cheguei, ele veio e disse assim, Deus falando: o diabo quer te colocar numa cadeira de roda. O diabo quer te colocar cadeirante. Porque no mundo espiritual você é conhecido como um louco. E tu és um evangelista e gosta de ganhar almas. Por isso eu estou tocando agora nas suas articulações e na tua perna. E eu, meu filho diz. E meu filho, o Pedro ficou tão assim, em estado de choque com o que ele estava vendo, que ele falou: pai, nós não víamos ninguém, mas tinha alguém pegando a sua perna e colocando o seu osso no lugar. As pessoas que estavam lá não entendiam o que estava, eu e minha família entendia.
E quando eu voltei, eu fiquei em pé, a dor tinha sumido. Bom, resumindo, no outro dia eu estava jogando bola. 9 horas da manhã. E aí, glória a Deus, e fui curado. De repente ele aponta para o meu filho e para a minha nora, e fica de pé. Virou para os dois e falou assim: estenda as mãos assim. Aí ele disse assim: agora faz assim. Você diz que não vai ter filho, mas eu vou colocar um profeta no teu ventre. Eu vou mandar depois, vocês compartilham aí para vocês ver. Irmãos, eu creio em milagres. Isso é um dos muitos milagres. Eu quero dizer que eu não estou falando isso numa emoção, irmãos. Eu sou muito intencional. Eu acredito que uma das maiores bênçãos que aconteceu na minha vida foi quando Deus fez uma transição, me tirou do emocional e me levou para o intencional. A minha estada aqui é intencional. Amém? É intencional. Não foi tipo assim, já que você está aí. Não, é intencional. E eu vou dizer para você, não numa forma emocional, eu quero que você entenda, mas eu vou te dizer profeticamente: você nunca esteve tão perto do seu milagre como você está hoje. E eu falo isso, irmãos, sem pular, sem gritar. Eu falo isso dentro de uma clareza que eu sinto aqui. Você nunca esteve tão perto. Eu acredito que você está à distância de um braço do seu milagre. Por isso você não pode parar agora. Por isso você não pode recuar agora. Por isso você não pode abaixar sua cabeça agora. Por isso você tem que permanecer firme. Pastor, está perto, tá? O que eu tenho que fazer? Não recue. Não recue. Você está perto de um milagre.